Senhoras e senhores, hoje é dia de apresentar para vocês o Volkswagen Nivus, esse mini SUV, o crossover que a Volkswagen está lançando, que veio com toda a tecnologia possível e economia com esse motorzinho 1.0 TSI que acompanha as duas versões, tanto a Comfortline quanto a Highline, e também câmbio automático de 6 velocidades. Na minha opinião, um dos principais atrativos desse carro está aqui, no cofre. É o motor 1.0 TSI, que gera até 128 cavalos no etanol, 19 kg de torque e, pasmem, um 0 a 100 de 10 segundos. Para um motor 1.0 é muito bom. Além disso, como eu já disse, todas as versões contam com câmbio automático de 6 velocidades, que é um conjunto muito bom, que entrega muita potência em baixas rotações o tempo todo. Ou seja, você tem ali faixa de torque bem baixa, que o carro vai estar sempre silencioso e confortável, prazeroso ao dirigir dentro da cidade. O espaço interno desse carro, para mim, é um verdadeiro diferencial. Eu tenho aqui bastante conforto para mim, para minhas pernas compridas aqui e também para um passageiro traseiro, olha só. E aqui atrás, como vocês podem ver, tudo lindo. Eu tenho espaço entre as minhas pernas e o banco, e o condutor que está ali na frente também tem total conforto. Infelizmente, o passageiro do meio, como em todo carro, sofre um pouquinho em relação aos demais ocupantes do veículo. O porta-malas desse carro é algo que surpreende muito também. A gente tem aqui um visual de hatch com um porta-malas de SUV. Eu tenho aqui uma mala que é grande e caberia facilmente mais 4 ou 5 dessas aqui atrás, dando para levar mala para todo mundo viajar tranquilamente aqui. O design desse carro é algo que surpreende. A gente tem aqui linhas que marcam suas curvas, além dessa caída na traseira que dá um ar de esportivo. O carro fica mais coupé. Além também dessas linhas marcantes aqui com as lanternas traseiras, que são um diferencial hoje da Volkswagen. Aqui na frente nós contamos com grades em preto e aço escovado que dão um ar de esportividade para o carro, além dos faróis contornados com LED que são bem marcantes. Meio hatch, meio SUV, alguns críticos brincam que o Nivus ele é tudo aquilo que o Polo queria ser. E não é para menos. Esse carro ele foi totalmente trabalhado em cima da plataforma do Polo. Mas em contrapartida, nós temos um carro com uma sensação ao dirigir de um SUV, mas com a agilidade e a estabilidade de um hatch. Esse carro eu poderia dizer que é um SUV compacto. Um carro que me agradou muito e vocês vão acompanhar aí nas imagens como esse carro se comporta muito bem, tanto na rodovia quanto na cidade. Estamos aqui a bordo do novo Volkswagen Nivus. O carro é simplesmente um espetáculo. Esse aqui é a versão de entrada, é a Comfortline. Todas as versões são equipadas com motor 1.0 e câmbio automático, 1.0 Turbo TSI, que ele chega a 128 cavalos no etanol. O câmbio é um câmbio Tiptronic de 6 velocidades, que é muito bem escalonado aqui para esse conjunto com esse motor que equipa esse carro. Logo de cara eu quero falar para vocês aqui minhas impressões ao volante, começando exatamente pelo interior do carro. É um carro extremamente completo, em conectividade total. A gente tem aqui a multimídia extremamente completa. Além disso, a gente conta aqui com comandos no volante bem completos também. São vários comandos, várias coisas, inclusive a gente tem aqui o sensor de estacionamento para você ativar ou desativar, os botões também para você mexer ali no computador de bordo, atender telefone, aumentar o volume da música, etc, estação de rádio, enfim, o volante dele também é muito completo e vale ressaltar que é um volante totalmente reestilizado, né? Não é aquele mesmo volante que a Volkswagen estava usando nos outros carros. Então aqui é uma nova geração, o interior desse carro é uma nova geração muito completa. Apesar de ser a versão Comfortline, né, a versão de entrada desse carro, ela é extremamente completa. A gente tem aqui airbags, tem câmbio automático, toda a conectividade que eu acabei de falar. O ar-condicionado não é digital. O painel também não é aquele todo digital, que tem uma tela também, né? Um LCD aqui nos mostradores ali de velocidade e de rotação. Mas em contrapartida, a gente tem sim um carro muito completo, muito cheio de mimo, como a Volkswagen prometeu
acerca do Nivus. Todo mundo sabe que o Nivus foi feito a partir da plataforma do Polo. Porém, eu posso assegurar para você que me assiste aí que esse carro é sim um SUV. Não um SUV tão grande, tão robusto, mas a posição de dirigir é extremamente confortável, muito gostosa. A visibilidade desse carro é muito boa. Você tem realmente a sensação de estar num carro alto. Você tem total certeza de que está num SUV. Falando ainda do interior do carro, a gente tem aqui a presença de muito plástico duro, que é um ponto negativo. Mas em contrapartida, nós temos todos os botões bem ao alcance das mãos, além também de pedal shift, o famoso câmbio, né, borboleta aqui atrás do volante, que você pode trocar as marchas manualmente, que isso é muito bom e dá um toque esportivo para esse motor que é torcudinho, esse 1.0 TSI da Volkswagen. Nós temos também vários porta-trecos aqui, tem bolsão nas portas, temos entrada USB logo abaixo do ar-condicionado, porta-copos, tomada 12 volts, enfim. O conforto desse carro é algo que está muito presente, né? Muito perceptível. Primeiramente, pela altura da suspensão. Segundo, a posição de dirigir. Apesar de ser um SUV, você não tem aquela posição de banco como uma cadeira, né? Que você fica muito com as pernas, com os joelhos bem flexionados. Aqui não. Eu tenho uma posição de dirigir que me agrada muito. Além disso, a gente conta com a direção elétrica, que é um espetáculo, que hoje todo carro tem apresentado isso, né? Não todo, mas a maioria dos novos carros que tem saído no nosso país. A gente conta também aqui com ar-condicionado muito bem dividido, não só para os passageiros dianteiros, como também para os traseiros. Tem difusor de ar aqui atrás. Então, conforto climático desse carro, nota 10, não tem o que falar. Agora vamos falar um pouquinho de motor. Todo mundo sabe desse motorzinho 1.0 TSI, que ele tem arrancado suspiros aí, e motivo de muita piada aos motores maiores, porque a gente tem um motor 1.0 turbo que dá couro em muito carro 2.0 aspirado. Por exemplo, eu vou reduzir aqui, vamos cair para 60 km por hora. Estou de terceira marcha, segunda marcha, subiu o giro, 60, vamos até 100. Espera aí, conta comigo, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 segundos numa inclinação. Ou seja, é um carro que principalmente para uso urbano, ele não tem o que falar. Não se tem consideração negativa a fazer desse conjunto aqui de motor e câmbio que a Volkswagen está entregando nesses motores 1.0. Além disso, esse câmbio de 6 marchas, ele é muito confortável. Por quê? Você consegue andar em velocidades razoáveis, velocidades que, por exemplo, eu estou agora aqui no anel rodoviário de Belo Horizonte, a velocidade máxima aqui é de 70, ou seja, 70 km por hora a 1.400 RPM. É extremamente confortável, você não tem ruídos, a presença do motor, ela não vem tanto aqui para dentro que você não precisa ficar subindo o giro toda hora. Até mesmo porque, para fazer uma ultrapassagem, você sobe o giro um pouquinho, 4.000 RPM já está te entregando torque demais, o suficiente para você fazer uma ultrapassagem. A questão do torque que esses carros entregam é excelente, principalmente para dentro da cidade e também na rodovia, numa ultrapassagem, porque são momentos em que você realmente precisa sentir a pegada, você precisa que o carro desenvolva rapidamente, e aí é onde o turbocompressor entra e empurra o carro com velocidade. Você tem dentro da cidade um carro que arranca bem, e na rodovia um carro que te dá segurança em ultrapassagem, para você poder viajar tranquilo com toda a sua família e não passar nenhum aperto, apesar de se tratar de um motor 1.0. Uma coisa que impressiona nesse carro, além de tudo que eu já falei em questão de motor, etc., é a suspensão. Apesar de ser um carro alto, ele tem uma estabilidade, um comportamento muito bom nas curvas. Não é aquele carro muito molenga, carro que você faz a curva, então se você precisar fazer uma mudança de faixa, é aquele carro que vai balançar, vai sambar muito a traseira ali. Não, ele tem uma suspensão até bem firme para um SUV. Quero mostrar para vocês agora a aceleração desse carro de 0 a 60, como uma arrancada em um semáforo, só para vocês terem um pouquinho da noção do que esse carro me entrega. Vamos lá? Pé total, sair. 40, 50, 60. Tirei o pé e ele permanece.
Se deixar, ele vai aqui até mais ou menos 90 km por hora de segunda marcha. E vale ressaltar ainda o seguinte, eu estou aqui usando o câmbio no modo drive e não no modo esporte, que esse câmbio também oferece para ter uma tocada aí um pouco mais esportiva e divertida na rodovia. Falando sobre a tocada desse carrinho aqui, é algo que me agradou muito, tanto para quem vai ter um uso mais moderado, para a família, uma mamãe aí que vai ter esse carro talvez para carregar a molecada para a escola, como também para o paizão que talvez queira se divertir um pouquinho mais na rodovia ali, obviamente sem ultrapassar os limites de velocidade, mas é um carro muito divertido, muito legal. Ele não é um carro grande demais, o tamanho dele é bem interessante e ele entrega uma esportividade que está bem velada, né? Só está ali meio descrita pelo TSI, mas ninguém espera que esse carro vai entregar o que ele entrega. É um carrinho bem divertido, muito econômico e que sem dúvida alguma ele arranca sorriso de qualquer apaixonado por carros. Além de todos os confortos e mimos e tecnologias que eu já falei desse carro, apesar desses bancos aqui não serem esportivos, como eu particularmente gosto muito, e essa versão não ser banco de couro, essa versão em tecido me agrada muito. Mesmo ele não tendo aquelas abas tão boas para segurar o condutor, ela tem uma abinha aqui que ela é suficiente para você não ficar escorregando nas curvas, no caso de uma rodovia, num trecho muito sinuoso, como uma serra, por exemplo. A multimídia desse carro é algo que impressiona muito. Na verdade, não só desse carro, mas a maioria dos carros que a gente tem hoje com a multimídia bem completinha, a gente tem não somente as funções de rádio, obviamente, como Bluetooth para conectar o seu celular e ouvir suas músicas, você também tem como conectar o seu carro e espelhar aqui, tanto pelo Apple CarPlay quanto o Android Auto. E tem também todas as especificações do carro, todos os dados aqui que você tem no computador de bordo, você tem aqui também na tela. Então eu tenho a distância que eu percorri, o tempo que o veículo está ligado, o consumo médio e a autonomia de combustível que eu tenho com o tanque que está ali. Você conta também com o VW Play, que você tem vários aplicativos para você colocar diretamente aqui na multimídia, como por exemplo o Waze. Você pode navegar pelo Waze, pelo aplicativo que foi criado para a multimídia desse carro. Outra tecnologia que esse carro tem, que não é tão inovador assim, porque a gente tem vários modelos hoje que possuem a mesma coisa, é o Hill Holder. Eu estou aqui com meu câmbio no drive, numa inclinação, aqui é uma subida, com o pé no freio. Eu tiro o pé, ele segura no freio por 2 segundos e depois solta, e o câmbio se encarrega de manter o carro paradinho, fazendo assim a minha arrancada ser perfeita, sem que o carro volte e possa talvez assustar quem está no carro de trás. Principalmente por se tratar de um SUV, sem dúvida alguma, como era de se esperar, o comportamento desse carro em rua de calçamento, como eu estou agora, é muito bom. Você não tem muito barulho passando aqui para dentro, a acústica do carro é boa, não saculeja tanto, não fica aquela confusão, todo mundo batendo a cabeça aqui dentro. Realmente muito confortável, mais um ponto extremamente positivo para o Volkswagen Nivus. Vambora! Para você que tem aí o preconceito com downsize, assim como eu tinha até pouco tempo, nunca fui muito fã desses motorzinhos menores, turbinados, porém, não se engane, aqui, como em vários outros modelos 1.0 turbo, mas principalmente no Nivus aqui, se você sair em qualquer esquina, ou saída de semáforo, ou de um quebra-mola, com o pé total, você vai ver ali, ó, o tempo inteiro o controle de tração trabalhando para segurar, porque o bichinho é bravo dentro da cidade. Falar um pouquinho do consumo, esse carro ele fez média comigo de 9 km com 1 litro de etanol na estrada, e dentro da cidade exigia um pouco demais, principalmente nas ladeiras aqui de BH, para ver o que o carro poderia me entregar, e ele fez médias de 4,9, 5 km com 1 litro de etanol. Essas médias minhas, elas não podem ser muito levadas em consideração, porque eu realmente exijo muito do carro para ver o que ele entrega. Então, coloca pelo menos 1 km a mais em cada média dessa aí. E agora vamos ao veredito. O Volkswagen Nivus nos trouxe surpreendente nota de 9,1, fazendo jus a toda a tecnologia e inovação que a Volkswagen propôs
para esse carro surpreendente. E essa foi a avaliação do Volkswagen Nivus. Eu vou dar um rolê. Tchau!